Nem todo monstro nasce de sangue. Alguns são criados pela culpa e pelo ferro retorcido. Existe um que carrega em sua carapaça o peso dos próprios pecados, Springtrap, de Five Nights at Freddy's, que é uma fusão grotesca entre homem e máquina, morto-vivo. William Afton, aprisionado em sua própria criação, condenado a vagar em um corpo apodrecido, movido apenas pela dor e obsessão. Springtrap é muito mais rápido do que parece à primeira vista. Ele se mostra tão veloz quanto Bonnie nos momentos tensos do jogo, capaz de ir da porta até a sala de jantar assim que a luz da porta se apaga. Em situações de perseguição, Springtrap atinge velocidades comparáveis a carros de corrida em contextos curtos. Sua mobilidade é descrita como sobrenatural, não se parece em nada a um animatrônico comum. Em termos práticos, isso o coloca, no mínimo, em patamar subsônico em picos. Springtrap tem uma resiliência monstruosa. Mesmo empalado, continua vivo e perigoso. O dano não o imobiliza, ele segue caçando. O traje de Springbone perfurou seus órgãos por dentro, mas isso não foi o suficiente para pará-lo. Suporta cortes em pontos vitais, em que qualquer humano seriam letais. Também resiste a tiros, mesmo que a queima-roupa. Sobreviveu a 2 explosões distintas e retornou. O caso mais emblemático foi a destruição de Firespear Fight, que depois voltou como Dark Springtrap. Fogo intenso e derretimento parcial não o extingue permanentemente. Ele é forte bastante para eliminar outros animatrônicos sozinho, e isso já diz muito sobre o seu nível de poder que ele possui. Os animatrônicos de Firespear são capazes de esmagar crânios humanos com facilidade e destruir estruturas metálicas básicas. Sua força é tamanha que ele pode quebrar paredes inteiras com próprios golpes. E vai lembrar que ele anda com traje animatrônico, que é muito pesado. Springtrap não é só força bruta, ele tem um conjunto de truques que aterrorizam qualquer um. Ele manipula a morte e os sentidos de suas vítimas e alvos através de objetos. Moedas, caixas de músicas e itens ritualísticos servem como gatilhos para efeitos sobrenaturais. Com essas ferramentas, ele perturba percepções, induz a alucinação, apagando referências sensoriais e faz a vítima duvidar do que é real. Possui um efeito conhecido como toque da morte, capaz de negar a durabilidade do alvo. Também usa gases alucinóticos estrategicamente. Libera nuvens tóxicas que forçam visões, pânicos e perda de coordenação. Cuidado ao sair à noite e encontrar um coelho humanoide, hein? Nem todo brinquedo é símbolo de inocência, alguns escondem algo podre. Um deles virou maldade em forma de boneco por causa de sangue e obsessão. Chuck, da franquia Children's Play, é a personificação da obsessão e sadismo. Um serial killer que prendeu sua alma no boneco, astuto, violento e implacável. Se inscreva no canal para não perder as próximas batalhas, ok? Chuck aguenta uma batida de carro e segue vivo. Mesmo quando o impacto o nocauteia, ele não cede, se levanta e volta à caça. Sobreviveu a incêndios que reduziriam humanos a cinzas, mesmo após ser queimado, continuou operacional. Recebeu múltiplos tiros que resultaram em desmembramento e ainda assim permaneceu uma ameaça. Pedaços do corpo faltando não significam fim para ele. Em situações extremas, sobreviveu apenas com a cabeça, mantendo a consciência e perigo mesmo com o corpo severamente danificado. Até quando foi engolido por um jacaré, Chuck não morreu, escapou e retornou depois, provando que ferimentos e devorações não são suficientes para eliminá-lo. Porém tem um ponto fraco, quanto mais humano ele se torna, mais fácil fica de acabar com ele. Chuck opera perto do pico humano. Ele corre uma rua inteira em questão de segundos, cobrindo distâncias com velocidade perfeita para perseguição e emboscada. É ágil o suficiente para desarmar adversários a queima-roupa. Consegue reagir a carro vindo em sua direção, evitando ser atropelado. E em combate corpo a corpo, Chuck já demonstrou reflexos para desviar ou reagir a uma serra elétrica queima-roupa, lidando com armas de corte mortais. Chuck possui uma forma de imortalidade prática. Se qualquer parte do seu corpo for usada para confeccionar outro boneco, ele pode ressuscitar. Isso vale inclusive para quantidades mínimas de sangue. Se o sangue dele foi incorporado na criação de um novo boneco, isso já é suficiente para que Chuck volte à vida naquele corpo recém-formado. O boneco é extremamente inteligente e sabe usar o ambiente a seu favor. Sua forma preferida de atacar é com facas, que ele maneja com precisão e brutalidade, e pode substituir a própria mão. Além disso, Chuck também usa armas improvisadas, como um estilingue com bola de beisebol em seu arsenal. Apesar do tamanho, Chuck possui uma força surpreendente e mortal. Ele é capaz de cravar facas através de portas de madeira, mostrando o poder que suas pequenas mãos escondem. Já foi visto empurrando uma pessoa em cadeira de rodas com facilidade, além de conseguir nocautear humanos usando técnicas de artes marciais. E quando libera toda a sua força, Chuck pode até arremessar pessoas para longe, provando que o tamanho definitivamente não define o perigo que ele representa. Ele pode sair dentro de um crocodilo tranquilamente, como se estivesse saindo de uma banheira. Esse boneco não é brinquedo não.
O corredor do velho parque de diversões estava mergulhado no breu. Absolutamente ninguém à vista. As luzes piscavam, e o som distante de engrenagens enferrujadas era o que podia se ouvir. Um cenário diferente e assustador. Do nada, uma risada aguda quebrou o silêncio. Hehehe. Esse lugar é perfeito para o bom assassinato. Chuck caminhava com uma faca na mão, arrastando-a pelo metal enquanto contemplava o que para ele era uma excelente visão. Só que ele foi interrompido de repente. Atrás dele, um som mecânico, lento, metálico. Springtrap surgiu da escuridão, um corpo apodrecido dentro do metal, os olhos brilhando em roxo. Você gosta de brincar, não é? Eu também, disse William. Os dois se prepararam para um combate. Chuck pulou primeiro, rápido como uma fera, cravando a lâmina no peito do animatrônico. Mas ela nem entrou direito. Springtrap o agarrou pelo pescoço e o lançou contra a parede, quebrando madeira e concreto. Chuck se levantou rindo. Você é duro, mas eu sou pior. Você não faz nem ideia do que te espera. Chuck então se escondeu entre os brinquedos daquele parque para criar uma armadilha para o animatrônico, que seguiu e acabou sendo eletrocutado. Porém, mesmo depois daquilo, ele se levantou. Mas isso deu uma brecha para o brinquedo. Ele correu subindo as costas de Springtrap, enfiando a faca nos fios e circuitos. A faísca iluminou o corredor. Chuck pensou que havia conseguido vencer ele. Só que para a surpresa do boneco, o animatrônico apenas virou a cabeça lentamente. Eu já morri uma vez, boneco. E não pretendo repetir. Springtrap esmagou Chuck contra o chão e o atravessou com as garras metálicas. O som foi aterrorizante. Todos os animais que estavam escondidos com o barulho saíram correndo. Chuck, machucado e com raiva, voltou, mas atacando à distância. Só que o animatrônico não parava. Era como se ele não se ferisse. Mesmo usando fogo, o resultado parecia o mesmo. Chuck fugiu novamente, aproveitando de seu tamanho pequeno para entrar em locais de difícil acesso de Springtrap e tentou o atacar com uma arma que ele achou. Springtrap sentiu aquilo e saiu. Chuck percebeu o silêncio no ar e então saiu com cuidado para observar se ele estava morto. Porém, para a surpresa de Chuck, ele foi pego pelo animatrônico, que foi muito mais rápido que ele e estava decidido a acabar com aquilo de uma vez por todas. Os dois estavam perto de uma rede elétrica, e William o levou para mais perto ainda. O boneco tentou escapar, mas William Afton ativou o sistema de choque interno. A corrente elétrica percorreu todo o corpo de Chuck, queimando sua carne e derretendo o plástico. Foram alguns minutos assim. O brinquedo gritou, mas o som foi diminuindo cada vez mais, até apenas sobrar o som de gargalhado do animatrônico e o som da corrente elétrica. Só que aquilo acabou resultando em um acidente ainda maior que explodiu e destruiu aquele parque abandonado. A fumaça tomou conta do lugar, as chamas eram enormes. Pouco tempo depois, distante dali estava Springtrap, com o que sobrou de Chuck. Brincadeira errada, ele dizia enquanto balançava a cabeça do boneco. Porém Chuck, mesmo apenas com parte da cabeça, ainda falava e xingava William. Isso até Springtrap pegar a faca e empalar o que restou da cabeça. A vida de Chuck ali chegou ao fim. A batalha foi assustadora e Springtrap vence, e aqui está o porquê. Apesar das habilidades do Chuck, basicamente ele faria pouco contra o William Afton, porque primeiro, ele se move em um animatrônico, uma estrutura muito difícil para Chuck romper. Os animatrônicos podem aguentar até mesmo ser atropelados e ficarem bem, então seria difícil mesmo com as facas Chuck causar qualquer dano. Segundo, Springtrap é muito mais veloz que Chuck, tanto em movimentação e principalmente em reação. E terceiro, a resistência de William é muito maior que a do Chuck. E o fator imortalidade pesa a favor de William aqui, já que ele é praticamente imortal. E o boneco tem uma ressurreição muito ruim para combate. Ele precisa de terceiros para ressuscitar, como vimos no vídeo. E ele ainda está restrito no corpo de um boneco e poderia ser facilmente restringido até por humanos comuns. Isso também já foi visto nos filmes dele. Deixa sua opinião aqui, pois quem vence hoje é Springtrap.